Olá, bem-vindos ao Giro Semanal da MAG Investimentos, que é o seu ponto de encontro com a análise dos principais acontecimentos da semana que movimentam a economia. E como vocês podem ver, hoje estão em um formato diferente, né? É que a Patrícia Pereira Braga, ela está de férias, merecidas férias. Então, quem está conosco hoje é o André Rodrigues, que é o economista que faz parte da equipe macro da MAG. Olá, André. Olá, Tudo Esther, bem? tudo bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá. Então, vamos lá. O André, então, vai... Eu queria que você começasse, André, então, se colocando, a sua visão, na sua observação, como é que você está vendo o cenário externo nesse momento aí tão sério que o mundo todo está vivendo? Sem dúvida. O cenário externo, ele é bastante importante nas tomadas de decisões que ocorrem aqui dentro do Brasil. Então, eu vou tentar dar uma passada muito rápida pelos principais acontecimentos que tivemos ao longo dessa semana. Ao longo da semana, tivemos a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, que aconteceu na quarta-feira, a definição, manteve a taxa de juros básica da economia no range entre 0 e 0,25. Vale lembrar aqui que o Banco Central ele atuou de forma muito proativa e rápida ao longo do mês de março, antecipando reuniões e colocando a taxa de juros muito rapidamente para próximo de zero e atuando fortemente com compras de títulos tanto públicos quanto privados. Então, o mercado, obviamente, sempre dá muita relevância, muita importância para as reuniões do Banco Central dos Estados Unidos, porque é a taxa, basicamente, que rege o restante do mundo, né? A Fed Fund Rate. E nessa reunião, a gente pode destacar aqui um compromisso muito forte da autoridade monetária dos Estados Unidos com o compromisso de utilizar todo o seu ferramenta possível para manter a economia, para tentar diminuir os impactos provocados pela paralisia do novo coronavírus, né? Então, o Jerome Powell, na conferência de imprensa, nas perguntas e respostas, reafirmou, né, que os Estados Unidos poderá atuar sempre de forma bastante ativa, forte, agressiva, e que novos estímulos poderão ser utilizados. Aí ele falou tanto em estímulos monetários também, quanto da parte de fiscal lá no Congresso, né? Então, é muito provável, ele deixou a porta aí bastante aberta para que novos estímulos sejam utilizados, de certa forma, agradando o mercado, né? O mercado, naquele dia, na quarta-feira, reagiu muito bem aos anúncios do Fed, né? E, para além disso, em relação ao forward guidance, né, como ele prevê que ficará a atuação da política monetária para os próximos meses, para os próximos trimestres, ele disse que a política monetária está apropriada, está no local onde deveria estar, por hora, e que deve manter os juros nessa faixa aí entre 0 e 0,25, até ter certeza que a economia dos Estados Unidos passou pela crise e até que a economia americana recupere o seu nível de pleno emprego e o nível de inflação no seu objetivo. Ou seja, é muito provável que a gente observe as taxas de juros dos Estados Unidos nesse patamar próximo de 0 e 0,25 por um bom tempo. Algumas casas relevantes, também a nossa visão, que é muito pouco provável que a gente veja algum discurso, algum debate sobre início de normalização monetária nos Estados Unidos. Isso não está no nosso radar por um bom tempo, por um bom espaço de tempo. Então, basicamente, nos Estados Unidos é isso. O Fed bastante comprometido em ajudar, né? Ainda falando um pouco sobre o cenário externo, ontem foi divulgado o PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre, então já pega aí, já mede em partes o impacto do novo coronavírus, uma retração de 4,8% no primeiro trimestre, com uma queda muito relevante no consumo das famílias, principalmente na utilização de bens duráveis. Os serviços também caíram de forma bastante significativa. Então, olhando assim por um ampliado geral nos Estados Unidos, a decisão do Fed e a divulgação do PIB. Fazendo aqui uma breve passagem em relação aos casos de coronavírus, temos observado uma dinâmica bastante positiva nos principais países da Europa, e a gente fala aqui Alemanha, França, Itália e Espanha, né, que foram dois países que sofreram bastante ao longo do mês de março. Então, a curva já está mostrando um processo, uma dinâmica de achatamento, e com isso, algumas medidas de normalização, de flexibilização do isolamento social começam a ser discutidas entre as principais autoridades, né? Então, vamos ficar aí no radar para os próximos dias, próximas semanas, cada vez mais um processo contínuo de anúncios de normalização, mas sempre com muita ressalva, com muita cautela. Os países que estão começando a flexibilizar, como, por exemplo, Dinamarca, Áustria, Nova Zelândia, eles sempre recomendam
a utilização das máscaras, lavar as mãos, manter o isolamento social. Então, é muito pouco provável que a gente tenha uma noção de uma normalização da forma como a gente via antes dessa toda paralisação no curto espaço de tempo, mas pelo menos as notícias lá fora estão sendo bastante positivas em relação à dinâmica do coronavírus, e a gente espera que continue assim, e que essas notícias cheguem também de forma rápida aqui no Brasil, né? Por falar em Brasil, né, vamos trazer então para o nosso cenário aqui, os Estados Unidos nessa crise tremenda, que é o maior número de mortes, né, que tem sido registrado nessa crise da pandemia, eles estão conseguindo se manter ativos, né, mantendo as medidas econômicas. Aqui a gente tem, além da pandemia, a gente está numa crise política, né? Então, como é que você está vendo isso para o mercado? Como é que está esse impacto essa semana? Como é que as coisas, muito instável ou não? Como é que você está vendo? Muito bem colocado, de fato, para além da crise, né, de saúde, que é o mais importante, preservar vidas, a gente ainda está tendo bastante ruído vindo da política, vindo de Brasília. Obviamente, na sexta-feira passada, o mercado foi pego aí com um movimento bastante expressivo, com o anúncio, né, com a confirmação da saída do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, mas, para além disso, também a sua fala, né, as denúncias que ele levantou em relação a uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro sobre a Polícia Federal. Obviamente, na sexta-feira passada, o mercado reagiu de forma bastante significativa, porque a primeira coisa que vem na cabeça do mercado, de uma forma geral, se o Bolsonaro esteve disposto a demitir um ministro tão popular, né, como o Sérgio Moro, em pesquisas de popularidade, ele possuía até números mais relevantes do que o próprio presidente, o que será que poderia acontecer com os outros ministros? E isso inclui o Paulo Guedes, né, que funciona aí como uma âncora forte para o mercado financeiro. Ao longo do final de semana, tivemos notícias relativamente mornas, pequenas, e na segunda-feira teve um gesto bastante relevante, logo pelo início, na segunda-feira de manhã, com uma entrevista, né, naquela saída que é bastante comum do presidente, juntamente com o Paulo Guedes, o ministro Tarcísio, a ministra da Agricultura e o presidente do Banco Central, onde o Jair Bolsonaro reiterou que quem comanda a economia é o ministro Paulo Guedes. Certamente isso acabou dando um alívio nos mercados, né? Essa reafirmação, esse compromisso do presidente Jair Bolsonaro com o Paulo Guedes. Para além disso, é sempre muito relevante para todos nós, civis, questão do impeachment, né? Foi falado bastante ao longo da sexta-feira, e o que a gente observou ao longo dessa semana foi um esfriamento. Antes ao longo do final de semana, a gente observou algumas notícias de uma esquerda relativamente fragmentada. A esquerda, de uma certa forma, não conseguiu encontrar um denominador comum para apresentar um pedido um pouco mais forte, um pouco mais intenso sobre o impeachment, né? A gente também estava assistindo uma aproximação do presidente Jair Bolsonaro junto ao que chamamos de Centrão, né, os líderes do Centrão, e também a gente observou, inclusive na segunda-feira, o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, o cara que é o responsável por dar abertura ao processo de impeachment, pedindo paciência, dizendo que o foco do Congresso agora é no combate em relação ao novo coronavírus. Então, obviamente, existe uma probabilidade de acontecer impeachment? Sem dúvida existe, né? No Brasil, por que não? Até o passado é incerto, muita gente brinca em relação a isso. Existe uma distribuição de probabilidade, existe, mas por enquanto não é o nosso cenário base. A gente não trabalha com o nosso cenário base de abertura de processo de impeachment. Ao longo da semana também o decano Celso de Mello autorizou a abertura do inquérito, né? Então, fica aí também na expectativa dos próximos passos, se essa abertura do inquérito vai ser levada para frente, se não vai ser levada para frente. Lembrando que, se for autorizada a abertura de inquérito, tem que passar pela Câmara também. Então, é um número relevante de deputados que tem que votar. Se não me engano, 3/5 do Congresso tem que votar a favor da abertura do inquérito. Então, também é um processo longo. Resumo, a gente não acredita, por enquanto, num processo de abertura de impeachment, né? E os mercados não tiveram uma reação tão forte com toda essa turbulência política, eles se mantiveram mais ou menos dentro do esperado, não houve nenhuma surpresa, isso que está querendo dizer?
O mercado ele reagiu muito bem ao longo dessa semana. Por exemplo, até agora a Bolsa estava avançando mais de 7%, e a gente pode elencar aqui alguns fatores, né? Eu vejo como, por exemplo, a sinalização do Bolsonaro colocando o ministro Paulo Guedes como homem forte da economia. Isso foi muito bom também para dar para uma certa calmaria em relação ao mercado. E lá fora também com a atuação do Fed, importante, sinalizando, colocando liquidez para os mercados. Isso, de certa forma, acaba impactando aqui no Brasil. Em relação ao dólar também, um recuo de quase 3,7% nessa esteira aí de uma diminuição de incerteza, tanto política, né? Porque na sexta-feira o mercado foi pego de surpresa, ao longo da semana fomos digerindo muito bem o que estava de fato acontecendo. Vale mencionar também aqui atuações maciças do Banco Central em relação ao dólar, né? Então, de certa forma, foi uma semana que começou deixando a gente bastante preocupado. Ao longo do final de semana, a gente se questionando se o processo de impeachment poderia ir para frente, como que seria feito. E no final, hoje, a gente consegue enxergar até a semana sendo relativamente positiva para os mercados. Quer dizer, nós estamos passando por duras provas, mas estamos recebendo boas notas, por enquanto. Mas tem que sempre fazer o dever de casa, né? Aqui no Brasil, como você muito bem mencionou, para além da questão do coronavírus, todo esse processo de incerteza política, ela coloca muita dúvida em relação aos investidores, sejam investidores internos, sejam investidores externos, uma margem de manobra para permitir, né, essas aventuras políticas pegarem a gente de surpresa, né? Então, exatamente por isso, né, nós temos, vocês aí da MAG Investimentos, no Instagram, vocês têm estimulado as pessoas a fazer perguntas, a tentar se informar sobre o panorama, né? E é interessante que as pessoas têm interagido. Eu estou até vendo aqui no Insta da MAG, vários comentários. Eu vou te fazer, então, umas duas perguntas que foram feitas aqui para você responder e até estimular aí quem está nos ouvindo, continue mandando suas questões, que a MAG Investimentos vai responder as questões, as dúvidas, enfim, o momento de troca, né? Então, aqui, uma pergunta importante diz respeito como é que ficam como é que fica a questão dos fundos de renda variável, renda fixa, como é o panorama para isso? Vale a troca de um fundo para o outro? Qual é o momento agora? Como é que você avalia isso? Né? Excelente pergunta. Sempre, no final das contas, a gente está discutindo tudo isso, né, todo esse cenário internacional e nacional para chegar no asset allocation, né, transformar todo esse critério de informação na tomada de decisão. Aproveitando o gancho da pergunta, vou comentar aqui rapidamente sobre um indicador muito importante que saiu também aqui no Brasil ao longo da semana, que foi o IPCA 15, que funciona como uma prévia da inflação para o mês de abril, e o resultado foi de uma queda de 0,01%. Um resultado bastante baixo, um resultado que, de certa forma, já reflete também alguns efeitos do coronavírus. O mercado estava esperando uma alta de 0,01%, e fazendo a abertura, né, dos componentes, a alta que tivemos foi basicamente concentrada em alimentação, principalmente alimentos in natura. Dito isto, esse cenário de uma inflação muito baixa para 2020 e expectativas para o ano de 2021 também já ficando abaixo do centro da meta, o Banco Central se reunirá na quarta-feira que vem para uma nova decisão do Copom. Aí já fazendo o gancho com a pergunta do nosso seguidor em relação à troca de renda fixa, de renda variável e renda fixa, lá na Maia a gente espera que o Banco Central realize um corte de 50 pontos, levando a taxa Selic de 3,75% para 3,25% ao ano. Então, obviamente, em relação à tomada de decisão de alocação de ativo, isso vale muito pensar o que você está disposto a receber vis-à-vis a um prêmio, né? Vis-à-vis a volatilidade que você pode estar se envolvendo. Como, por exemplo, a Bolsa, ao longo dessa semana, ela subiu 7,16%, mas ao longo do ano ela está caindo quase 40%, saiu de 120 mil pontos para 80 mil pontos, né? Então, é sempre uma questão de aversão ao risco de cada cliente. E, para além disso, a gente espera também que existe espaço para o Banco Central continuar cortando os juros para além da próxima reunião. Então, é muito provável aí que a gente assista cada vez mais taxas de juros
menores no Brasil, e isso pode acabar criando oportunidade, sim, para renda variável, mas isso sempre tem que ser feito de forma bastante parcimoniosa, porque, como mesmo a gente discutiu aqui, o cenário político, as incertezas, será que a recuperação vai ser em V, vai ser em U, vai ser em W, em relação aos próximos passos da economia, né? Então, sempre ter bastante parcimônia em relação à substituição na alocação de recursos. Perfeito. E há uma pergunta também recorrente, né, no Insta da MAG, que é com relação aos fundos de previdência, né? Como é que ficam esses fundos? Qual é a sua visão? Como é que a MAG orienta com relação a isso? Tá, perfeito. Excelente pergunta também. Lá na MAG Investimentos, a gente mantém a nossa mesma cabeça, a gente mantém a nossa mesma forma de pensar em relação a todos os fundos, né? A gente está tendo um período aí bastante desafiador, estamos estudando bastante, tentando analisar quais são os melhores movimentos que a gente pode pegar, mas sempre mantendo muita cautela, muita calma, porque a gente não quer queimar nenhum tipo de passo, a gente quer ter uma certeza muito grande de que a recuperação de fato ocorrerá, e isso acabará influenciando na expectativa de lucro das empresas, e com isso aumentando o valuation delas mesmo, né? Então, enquanto a gente não tiver esse cenário, a gente vai manter a mesma cabeça de muita parcimoniosidade, mantendo a cautela, esperando primeiro acontecer a questão fiscal, a questão política, se o externo lá fora vai ajudar, não vai ajudar, como que o Banco Central vai reagir. Então, basicamente é isso. O que eu posso dizer para os nossos seguidores é que o time está bastante focado, o time passa basicamente grande parte do dia discutindo, debatendo, tentando encontrar as melhores soluções para os nossos clientes, né? E é basicamente uma ideia, uma noção de bastante cautela, porque a gente ainda não tem muita clareza mesmo para onde a gente está indo, né? A gente não sabe nem, por exemplo, se aqui no Brasil o pico já chegou, vai chegar nas próximas semanas, quais serão as orientações, e obviamente isso impacta no todo o clima de incerteza, confiança dos agentes, e acaba refletindo no desempenho da Bolsa. Bom, na verdade, ninguém sabe, então estamos todos, no mundo inteiro, num mesmo barco e tentando navegar com um mínimo de turbulência, não é isso? Sem dúvida, é um cenário incerto, muito incerto, bastante volatilidade. Assim, olhando para os mercados lá fora, eles parecem terem se acalmado um pouco mais, até por causa do estágio do ciclo de coronavírus que os países lá fora atingiram, né? Primeiro começou no Sudeste Asiático, na China, Sudeste Asiático, depois caminhou para a Europa, depois atingiu os Estados Unidos e depois a América Latina de uma forma geral, né? Então, estamos relativamente um pouco mais atrasados no número de novos casos e novas mortes. Vamos torcer para que tudo ocorra de forma bastante positiva para o Brasil, né? Verdade. Tá ótimo, André. Então, hoje ficamos por aqui e convido a todos para acompanhar as redes sociais da MAG, entrem no Insta da MAG, no Instagram, no YouTube, deixem lá os comentários, as questões, as sugestões de vocês, tem muita coisa para ser conversada, e até semana que vem. E como diz a Patrícia, tchau, tchau. Tchau, tchau.